A Gazeta Esportiva começa falando do líder Coringão do Chico Lang, que por enquanto não perdeu nenhuma no Brasileirão. Em 10 jogos, foram 8 vitórias e 2 empates. A equipe do técnico Fábio Carille também tem uma sequência invejável de 24 jogos sem derrotas. Domingo, todo o poderoso Timão recebe o Botafogo na Arena em Itaquera. E o nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando o treino do Alvinegro. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Você salientou ali inúmeros números do Corinthians desse começo de campeonato, dessa temporada, números incríveis e que podem aumentar nas próximas rodadas, Michele, porque o Corinthians terá 4 jogos em São Paulo, não vai sair de casa depois de ter semanas conturbadas, com viagens, sem muito descanso, como essa semana, que foi bem complicada, com um jogo duro lá em Porto Alegre contra o Grêmio, depois uma viagem para jogar contra o Patriotas pela Copa Sul-Americana. Agora o Corinthians terá 4 partidas dentro de São Paulo, para poder, quem sabe, até ampliar a vantagem que já é grande no Campeonato Brasileiro. Vai jogar contra o Botafogo em casa, depois enfrenta a Ponte Preta, sai para jogar contra o Palmeiras, é jogo duro, fora de casa, na Arena do Palmeiras, mas é na cidade de São Paulo. E depois completa essa sequência no dia 15 de julho contra o Atlético Paranaense em Itaquera. Ou seja, mas são 4 jogos em que o Corinthians joga 3 vezes como mandante, uma vez num clássico como visitante e pode até conseguir ampliar essa vantagem que tem no Campeonato Brasileiro. Corinthians que terá, para essa partida contra o Botafogo, a volta de 4 titulares que não jogaram no jogo contra o Patriotas, o Jô, o Jadson e o Maicon, que nem viajaram para a Colômbia, e também o Guilherme Arana, que viajou, mas acabou não entrando no empate de 1-1 diante da equipe colombiana. Então, reforçado, o Corinthians vai enfrentar o Botafogo, que vai ser o jogo de número 201 do Fagner com a camisa do Corinthians. Ele completou lá na Colômbia 200 jogos pelo Timão, hoje recebeu uma placa e foi o entrevistado do dia aqui no CT Joaquim Grava. E falou sobre essa conquista, né, que chegou a 200 jogos no clube que ele começou a carreira, né? Começou jogando aqui em 2007, saiu muito cedo, fez apenas 7 partidas como profissional e saiu muito cedo para jogar no PSV da Holanda, depois voltou, rodou pelo Vasco e tal, e veio para o Corinthians para de verdade se consagrar, né? Se tornar o jogador importante que ele se tornou, com até agora a convocação para a seleção brasileira e tudo mais. E ele falou de todos esses 200 jogos, qual foi o mais importante da vida dele. Primeiro, né, acho que foi onde tudo começou, onde um menino de 17 anos estava realizando um sonho de poder estar estreando no profissional. E se não fosse o primeiro, talvez eu não teria completado os 200, né? Então, era um momento difícil do clube e foi uma estreia com uma vitória, então, contra Fortaleza. Então, acho que o primeiro é inesquecível. Depois desses mais 199 jogos ele fez com a camisa corintiana, conquistou a torcida, virou um jogador muito importante, foi campeão brasileiro, enfim, um jogador que mudou de patamar, né, desde que ele voltou ao Corinthians. O Corinthians que joga contra o Botafogo e, como a Michele disse, tem 24 jogos de invencibilidade na temporada. No ano todo de 2017 foram apenas 2 derrotas lá no Campeonato Paulista para o Santo André e para a Ferroviária. Jogo grande contra time de primeira divisão ou clássico, o Corinthians não perdeu nenhum até agora. Claro que é difícil, eles sabem que não é fácil manter essa invencibilidade, não sabem até quando vão conseguir, mas a conta chega a ser impressionante. O Corinthians hoje tem 26 pontos no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, quando terminou o primeiro turno do ano passado na primeira colocação, fez 36 pontos, apenas 10 a mais que o Corinthians tem hoje, e faltam 9 rodadas para terminar o turno. Então dá para perceber o tamanho dessa pontuação que o Corinthians fez até agora. E sobre esses 9 jogos, se dá para manter essa invencibilidade até o final do turno e tal, o Fagner falou também. Vamos ouvir. Impossível não é, né? No futebol a gente sabe que não existe a palavra impossível, que tudo é possível. Mas como eu falei, a gente tem que pensar exclusivamente no domingo, procurar fazer um grande jogo,
Passou domingo, aí a gente tem uma semana para trabalhar, para se preparar bem para o jogo do fim de semana, né? Então, assim, em 9 jogos, né, como você citou, para acabar o turno, a gente tem que pensar no jogo a jogo. Claro que você não está perdendo, isso é muito bom, é importante para a confiança da equipe, mas a gente sabe que uma hora isso vai acontecer. Mas a gente quer prolongar isso para mais longe possível, né? Então, a gente tem que pensar no próximo jogo, próximo adversário, fazer um grande jogo. E quando acontecer também, né, de a gente perder algum jogo, que vai acontecer, a gente tem que ter a maturidade de saber que não está tudo perdido e que a gente tem condição de retomar tudo aquilo que vem sendo feito, né? Trazendo mais informações para a gente ao vivo. Celso Cardoso, boa noite, já boa com noite. 40 anos de idade. Chico Lang, boa noite também, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Esportiva. E aí, o que a gente pode esperar desse Corinthians e Botafogo? Vai dar Corinthians, né? É grande a possibilidade, né? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. O Corinthians numa fase fantástica. Melhor campanha no Campeonato Brasileiro, líder, independentemente do resultado. Do final de semana o Corinthians vai continuar na liderança, já que a diferença é de 4 pontos. Mas dependendo do que acontecer ainda no jogo de Palmeiras e Grêmio... Nossa, aí pode, né, aumentar essa... Para 7 pontos? Não, 7 não. Se o Grêmio perder e o Palmeiras ganhar... Não, mas aí o Palmeiras encosta, o Palmeiras está 10 pontos... pode aumentar para 7 pontos, pode sim. Não é? Pode, que aí o Palmeiras pode chegar... Pode aumentar para 7 pontos. Eu passei na prova de também na matemática. Se o Grêmio perder e o Palmeiras ganhar e o Corinthians ganhar, essa diferença para o Grêmio pode aumentar para 7 pontos. Convenhamos, né? É um número absurdo num campeonato tão equilibrado como o brasileiro. E o Corinthians nem jogou tão bem contra o Patriotas no meio de semana. Verdade também que o Carille poupou alguns jogadores. Tinha a questão da altitude e outras coisas que a gente sabe que influencia. Mas o Corinthians é favorito, sim, contra o Botafogo. Se vai ganhar, é uma outra história, mas é favorito. Chicão. Bom, Michele, boa noite, Celso, boa noite a todos vocês. O Corinthians eu ainda olho para esse time e é como se eu estivesse olhando para um jarro de cristal. Então, não bato a porta com força, entendeu? Não grito, porque de repente o cristal parte, e eu fico pensando, meu Deus do céu. Acho que a sua mãe tinha algum jarro de cristal, você tem isso ao pé da letra. Não tinha um jarro de cristal, mas tinha lá um cálice de vidro gigante e tal, que uma vez eu e minha irmã brincando, quebramos o cálice, apanhamos 2, foi um horror. Bom, enfim, eu olho para o Corinthians e tem essa coisa martelando o meu subconsciente. Esse pequeno receio. Mas será que... meu Deus, será que vai dar? Então, quer dizer, é um time que a gente sabe que tem as suas limitações. Então, por exemplo, quando o Fagner, como aconteceu nos últimos jogos, não está tão bem, porque viajou para a seleção, teve fuso horário, voltou, aí foi jogar lá na altitude lá da Colômbia, voltou. Vai jogar como, né? Vai jogar agora. Então você vê que há um desgaste. O time começa a sofrer um desgaste. Aí você fala, mas e os outros? Os outros também estão sofrendo desgaste. Então, numa pior situação, porque o Corinthians tem uma certa gordura para queimar. Então vamos torcer, porque veja bem, o Gavini abriu dando um dado importante. O Corinthians tem 4 jogos, Botafogo, Ponte, Palmeiras, que é um jogo difícil depois, o Atlético Paranaense. O Botafogo, Ponte e Atlético Paranaense é na Arena. Vamos supor, o Corinthians teria a obrigação de vencer. Se vencer esses 3, né, 3 vezes 3 dá 9, são mais 9 pontos. Vamos supor que perca do Palmeiras, que não é também nenhum resultado absurdo, porque o Palmeiras joga em casa e tal. Perdeu do Palmeiras, mas ganhou esses 3, quer dizer, o Corinthians dá uma disparada boa na frente. Nossa! Dá uma disparada boa. Então, quer dizer que essa é a hora. Porque no segundo turno, todos esses jogos que ele está fazendo aqui, ele vai fazer lá fora. Então, quer dizer, o Corinthians vai jogar muito mais jogos fora do que em casa, né? Na sequência. Por exemplo, esses 3 próximos jogos, né, vão ser todos no segundo turno na casa dos adversários. Sim. Que vão estar com certeza disputando ou lá em cima ou lá embaixo.
Né? Então é complicado o Campeonato Brasileiro. Então, agora é a hora, que está todo mundo meio baleado, né? Está todo mundo meio... O Botafogo tem Libertadores, né? O Santos tem Libertadores, né? O Palmeiras tem Libertadores, está todo mundo focado, tem Copa do Brasil. Então, sabe, o Atlético Paranaense tem que tirar vantagem disso aí, então né? tem que aproveitar agora que está todo mundo, não tá todo, ninguém se ligou muito no Campeonato Brasileiro. A hora que o pessoal se ligar, o Corinthians vai estar lá na frente, espero. Porque aí vai vir todo mundo para cima do Corinthians. Bom, e vai ser difícil. Então vou aproveitar agora que está jogando em casa. Eu já pergunto para o Chico Lang, então, para ele continuar o raciocínio. Enquete que está no ar no GazeteSportiva.com. O Corinthians mantém invencibilidade no Campeonato Brasileiro agora contra o Botafogo, sim ou não? Sim. Eu acho que mantém a invencibilidade e mantém. O empate o Corinthians consegue, sim. E aí, Celso? Também acho. Acho que na pior das hipóteses o Corinthians empata. Uma derrota para o Botafogo em casa vai ser uma surpresa enorme. Mas você sabe, o Michel, só para completar rapidinho, Barba, é o seguinte, hoje eu encontrei com um rapaz que é torcedor lá do Sport de Recife. E ele disse para mim que é o Bruno. Aliás, eu guardei porque o seu marido chama Bruno também. Sim. E aí, ele não perde um mês redonda, ele estava falando, Chico, eu aqui em São Paulo sou São Paulino, mas o que eu gosto dos jogadores do Corinthians é que eles nunca dizem que está bom. Nunca dizem que está bom. O Fagner acabou de falar, olha, vamos pensar no jogo a jogo, não sei, não é impossível ser campeão invicto, não é, mas vamos pensar no jogo a jogo que é melhor. Né? É mais tranquilo pensar assim. Quer dizer, e isso está até despertando o respeito de outras torcidas. Porque ninguém sai cantando de galo, não, estamos tantos pontos na frente, agora vamos ganhar mais tanto e tchau, acabou o campeonato. Não, ninguém fala isso. O discurso não é esse. Legal. O discurso é de simplicidade e humildade. Mas esperando uma derrota a qualquer momento. Essa é a chave desse Corinthians. Essa é a chave simplicidade, humildade, faz o arroz com feijão, não inventa. Bem feitinho. Vai na frente. Não fica colocando filé mignon em lugar de toicinho. Né?